boa noite para você que sintoniza o canal Cuidar Faz Bem, o programa que leva até você soluções e conhecimento para o dia a dia da sua propriedade. No nosso programa de hoje, vamos abordar duas patologias que acometem o sistema reprodutor de fêmeas. Vamos começar sobre a endometrite equina. A endometrite acomete em outras espécies, mas vamos abordar hoje a endometrite equina. A endometrite é um estado inflamatório agudo ou crônico do endométrio. Esta situação pode ocorrer associada a uma infecção bacteriana ou não. Éguas susceptíveis à inflamação uterina crônica representam a maioria dos problemas de uma infertilidade e subfertilidade na reprodução equina. Esta inflamação que ocorre após a inseminação ou cobertura precisa ser eliminada pela égua em até 96 horas, pois o embrião chega ao lúmen uterino no quinto ao sexto dia após a sua fertilização. A presença do fluido, bactérias e produtos inflamatórios pode prejudicar o transporte espermático e a fertilização e pode ser incompatível com a sobrevivência do embrião. Uma inflamação persistente geralmente resulta em luteólise prematura e perda embrionária, devido à concentração aumentada de prostaglandina. Os agentes microbianos das endometrites na espécie equina mais encontradas são as bactérias e os fungos. As bactérias mais encontradas são a Ehrlichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus equi e Streptococcus aureus. Já nos fungos, as mais frequentes são a Cândida e os aspergillos. Alguns fatores tornam as éguas predispostas a infecções uterinas. Estes fatores incluem um longo período de cio, uma cérvix que é relativamente fraca, como barreira contra a invasão bacteriana, e ejaculação intrauterina durante a cópula. Existem também outros fatores de grande importância, que são conformação perineal, idade da égua e posição do útero. É preciso ter cuidado em afirmar que uma égua está com endometrite sem exames complementares, pois a infertilidade na espécie também pode ser desencadeada por fatores como alterações hormonais, anatômicas e nutricionais. Alguns sinais clínicos, como presença de secreções pela comissura ventral vulvar e aumentado de volume, são indicativos de inflamação uterina. No exame, como o espéculo pode demonstrar a presença de exudato na vagina. Com a utilização de ultrassonografia, é possível observar áreas hipoecogênicas no lúmen uterino, referente ao acúmulo de fluido inflamatório contido neste. No entanto, há casos de endometrite que não apresentam alterações ao exame clínico, e nesses casos, a principal queixa no histórico reprodutivo da égua é o retorno repetido ao cio ou à monta embrionária. O diagnóstico da endometrite em éguas, nós vamos começar com o exame ginecológico completo, colhendo informações para uma anamnese e um histórico do animal para chegar ao diagnóstico. A palpação retal ele tem pouco valor diagnóstico isoladamente, mas junto com a ultrassonografia vai ser de grande eficiência, pela visualização do acúmulo do fluido no interior do útero. A vaginoscopia vai ser uma ferramenta muito eficiente para a gente diagnosticar a endometrite, mas também podemos contar com exames complementares, como citologia endometrial, que vai permitir a identificação de leucócitos polimorfonucleados sempre que houver inflamação do endométrio, cultura bacteriológica, que vai servir para identificar o agente e realizar um antibiograma para um futuro tratamento. Já o tratamento vai depender de diversos fatores, como idade, como a gravidade do processo e o agente etiológico. Vamos iniciar com uma eliminação dos fatores predisponentes, como correção de pneumovagina e prevenção da contaminação bacteriana durante a cobertura e inseminação. Um dos grandes tratamentos que é mais usado em endometrite e éguas e tem uma eficiência muito grande é a lavagem uterina com solução fisiológica. É empregado em forma de promover a limpeza física. A lavagem é suspensa quando o líquido retorna limpo. A aplicação de ocitocina vai promover a limpeza física pela contração miometrial. Aplicações sistêmicas de antibióticos para bactérias também vai ser de grande valor,
o antibiótico vai ser utilizado dependendo do antibiograma. O antibiótico como penicilina, gentamicina, amikacina, são alguns mais usados no dia a dia da endometrite em éguas. E quando o problema é fungo, também vamos usar alguns medicamentos como a nistamina e a fantericina B. A prevenção da endometrite em éguas é realizar os métodos preventivos da patologia. No momento da cópula, a higienização da égua e do garanhão, a inspeção e correção de vulva se necessário. Usar diluentes que contêm antibiótico no sêmen também vão ajudar a prevenir a contaminação uterina. Olá, vamos falar agora sobre a piometra, uma enfermidade que acomete na maioria das vezes cadelas e gatas. No caso das cadelas, é uma infecção uterina causada principalmente no período do cio, onde a progesterona encontra-se elevada. Com isso, o útero fica com sua camada mais espessa, sua camada de revestimento mais espessa, ocorrendo assim um ambiente mais propício à proliferação de bactérias responsáveis pela infecção. O útero enfermo leva à endotoxemia, que ocorre o comprometimento de alguns órgãos, como o fígado e os rins, que pode causar também choque séptico. A piometra é classificada em aberta e fechada. No caso da aberta, a cérvix encontra-se aberta, ocorrendo secreção vaginal, o que torna mais fácil o diagnóstico e também o tratamento. Quando a cérvix está fechada, no caso da fechada, não ocorre secreção vaginal, o que torna o diagnóstico mais difícil, ocorrendo o aumento do útero, distensão abdominal, o que ocorre como consequência septicemia, que como o útero está fechado, ocorre o acúmulo de pus dentro da luz uterina, o que deixa a doença mais grave. Na maioria das vezes, os sintomas mais comuns da piometra são falta de apetite, fraqueza, dor, aumento do volume abdominal, no caso da aberta, secreção vaginal, febre, aumento do consumo de água e excesso de... Então, falando agora sobre o diagnóstico da piometra. O diagnóstico se dá com base na anamnese, nos exames físicos e exames complementares. São eles laboratoriais, radiográficos e ultrassonográficos. A suspeita deve ser considerada para qualquer cadela não castrada, com manifestações clínicas durante ou imediatamente após o éstro, independente da sua faixa etária de idade. Quando falamos de exame físico, é comum encontrarmos manifestações tais como o aumento do diâmetro do útero através da palpação abdominal, sensibilidade abdominal, desidratação e depressão do animal. Em casos mais severos, podemos diagnosticar animais moribundos, em choque e hipotérmicos. Como a piometra pode ocorrer em qualquer fase do ciclo estral, mesmo tendo maior ocorrência na fase do diestro, devemos sempre buscar ferramentas que vão nos auxiliar em um diagnóstico preciso. Quando falamos em exames laboratoriais, vamos utilizar o hemograma, função renal e hepática e a urinálise, que vai servir como essa ferramenta de diagnóstico. O hemograma pode estar normal, quando associado à piometra aberta, mas tipicamente temos um leucograma inflamatório e a presença de uma anemia não degenerativa. As anormalidades bioquímicas se dão por desidratação. E falando dos exames de imagem, os exames são utilizados radiologia, são os raios-x, que hoje não são muito utilizados, e a ultrassonografia, que é o exame diagnóstico mais utilizado para a piometra, pois vai oferecer mais informação de precisão para o diagnóstico. Com esse exame, podemos obter dimensões de grau de espaçamento de parede, presença ou não de cistos e de conteúdo no interior do útero. Ainda podemos observar o estado dos rins. Boa noite, galera. Vamos falar sobre o tratamento da piometra. O tratamento da piometra pode ser clínico ou cirúrgico, de acordo com o estado geral do paciente e a futura finalidade reprodutiva. Geralmente, a cirurgia é considerada como tratamento de escolha por ser potencialmente curativa, indicada em caso de piometra de sexo fechada e pacientes idosos com processos inflamatórios em estados avançados e animais sem fins de interesse comercial. O tratamento clínico é indicado nos casos em que o paciente apresenta piometra aberta, seja jovem, tenha fins comerciais e apresente um bom estado de saúde. É indicado fazer uma fluidoterapia intravenosa para a correção das déficits existentes e para melhorar a função renal do paciente.
Além disso, deve-se administrar um antibiótico de longo espectro e eficiente contra a Escherichia coli. Após a estabilização do paciente, o começo da antibioterapias e os quais são imprescindíveis antes da cirurgia. Deve-se optar pelo tratamento cirúrgico no caso de piometra de sepsis fechado e o tratamento clínico no caso de piometra de sepsis aberta. Essa opção é feita baseando-se nas condições clínicas do paciente, de acordo com o que o proprietário espera do animal, no que se refere a futuras coberturas.